Então a gente segue com outras notícias, porque as trocas ministeriais promovidas por Lula para acomodar o Centrão provocaram fortes críticas em alas do PT, que consideram a reforma uma contra-reforma. De acordo com o Estadão, esses aliados também fizeram um desagravo a Ana Moser, que foi demitida da pasta do esporte, e ainda pediram a saída dos ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e José Múcio Monteiro, da Defesa. Uma resolução de petistas também classificou como grave erro a escolha de Fufuca, André Fufuca, e também de Silvio Costa Filho para a esplanada. Por falar em Ana Moser, existe a possibilidade de a ex-jogadora de vôlei ganhar um outro cargo no governo e assumir a Autoridade Olímpica do Brasil, entidade que ainda precisaria ser criada. Não se sabe, porém, se o espaço seria integrado ao Ministério do Esporte ou independente. E de acordo com o portal Antagonista, líderes partidários apontam que o efeito da entrada de Silvio Costa Filho e André Fufuca no governo federal deve ser praticamente nulo. A avaliação é de que ambos não conseguem representar a unidade partidária de suas respectivas siglas. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que acompanha todas as movimentações em Brasília, e esse tabuleiro está um pouco bagunçado, algumas peças caídas, outras na mesma casa. Dantas, concorda com alguns integrantes do PT e também esses líderes partidários de que essa reforma não deve surtir muito efeito? Imagina, né? Você perde 3 meses para escolher, tenta, vai, vira, mexe, adia, volta, aí quando escolhe, ainda escolhe mal, né? A reforma que começou furada, né? Começou furada, né? E já escolheu mal, não pelos deputados citados, mas pela perspectiva do próprio PT. O problema é que o PT tem esse DNAzinho que tem que ter cuidado, né? Estou falando aqui, a gente estava falando dessa coisa de se isolar, né? De fazer uma chapa puro sangue lá em São Paulo, do PL, etc. e tal. Tem que ter um cuidado danado, porque assim, política você faz com negociação, com diálogo, né? Isso aí é uma realidade. Aliás, o próprio Lula sempre se defendeu, dizendo que precisava, né, de uma aliança aí, de uma frente ampla e tal. Só que a frente ampla que o elegeu, ela não se sustentou ao longo dos meses. Por quê? Porque a relação de forças partidárias que levaram Lula ao Planalto, ela é diferente da relação de forças que foram eleitas para o Congresso. Então, no Congresso, depois, especialmente na Câmara, onde os partidos se uniram em grandes blocos, esses blocos passaram a ter, então, um tipo de comportamento dentro da Câmara que passou a colocar desafios de gestão enormes para o Executivo. E isso se soma ao orçamento, né? Hoje, com o controle orçamentário ali por parte do Congresso, que empodera muito o Congresso e deixa o Executivo ainda mais frágil, né? Então, o Lula precisa ainda, né? Ele vem precisando fazer essas modificações. O problema do PT é que o PT não gosta de abrir mão de poder. O PT não gosta. Olha, político nenhum gosta, partido nenhum gosta, mas o PT gosta menos do que os outros. Tanto é que o PT pegou logo 9 pastas, 9 ministérios, e deixou o resto com 3, com 2, com 1. Então, assim, estão agora reclamando da Ana Moser, mas não quiseram abrir mão do Ministério do Desenvolvimento lá social. Não quiseram abrir mão de várias outras pastas que tem na esplanada, não quiseram abrir mão de nada. Então não adianta reclamar. Até assim, para quem está ali tentando gerir tantos interesses diferentes, não é simples. A vantagem do Lula é que ele tem muitos espaços de poder para poder ocupar e acolher esses interesses todos, né? Tem espaço de poder no STJ, está aí indicando ministros para o STJ, tem espaço de poder no STF, tem espaço de poder na PGR, tem espaço de poder nos tribunais de justiça, tem espaço muito além da esplanada dos ministérios. Aí agora você se pergunta, você que nos assiste, que nos ouve na rádio, você se pergunta, meu Deus, como tem poder um presidente da República neste Brasil? É disso que se trata. É preciso rever isso, é preciso buscar um equilíbrio, porque não funciona, a gente já viu que não funciona, porque isso dá muito poder e aí o sujeito não quer mais largar. Aí ele não quer fazer 2 ministros do Supremo, ele quer fazer 9, 11.
Ele quer fazer 33 ministros do STJ, ele quer fazer os desembargadores todos, ele quer ter poder sobre tudo. E aí, quando isso acontece, você tem que dar tchau para a democracia, porque nenhuma democracia se sustenta com um poder autocrático, um poder hegemônico. Pois é, Alan Gani está observando aqui, fazendo seus cálculos em relação a essa reforma na esplanada dos ministérios, algumas trocas, né, Alan? Quando a gente vai saber se de fato isso surtiu efeito, melhorou a governabilidade, quando tiver a votação de algum projeto importante, é o teste do placar eletrônico? Ah, com certeza. Eu acho que aumenta um pouco a probabilidade de passar alguns projetos. A gente viu isso durante a reforma tributária, né? Os deputados nem sabiam no que eles estavam votando. Aliás, uma reforma tributária muito complicada, com aumento de carga tributária, criando o Conselho Federativo, ferindo o pacto federativo com esse conselho. Uma votação a jato também. Mas foi uma votação a jato, né? Mal passou por comissão em 2 turnos. E aí a gente sabe por quê. Porque teve emenda PIX, porque teve liberação de recursos das emendas, né, do RP9, conhecido como orçamento secreto, que ficaram contingenciados pelo Supremo Tribunal Federal, e havia uma disputa dessas emendas, e aí, na hora que liberou, acabou passando. Então a gente vai ver, eu acho que aumenta a probabilidade, mas não significa que é um apoio incondicional, não. Agora, só em relação à questão da Ana Moser, eu tenho várias divergências em relação a ela, admiro muito ela como atleta. Agora, frente ao Ministério do Esporte, ela defende algumas ideias como a inclusão de trans, né, no esporte feminino, que isso seria mais justo, né? Só não seria justo para as mulheres competirem com essas atletas que são homens biológicos, né? Trans, tem muito mais força física. Então, acho péssima a gestão dela. Agora, a maneira pela qual ela foi demitida, isso foi horroroso, né? E, aliás, a maneira que um governo que diz que a pauta progressista de mulheres, etc., interessa, que abraçou a pauta identitária, que eu também acho uma grande bobagem, que tem que ter gente competente, é meritocracia. Não importa se é homem, se é mulher, tem que ser honesto e competente. Ponto final. Mas o governo entrou nesse jogo, fez esse discurso, inclusive, para ganhar a eleição. E aí, 2 mulheres já demitidas, e a maneira que elas foram demitidas, fritadas ali, né? Elas já sabiam da demissão 2 meses antes e ficaram ali sangrando ali, né? Na frigideira, no óleo quente. E aí, fora também desmentindo a Simone Tebet, a Marina foi praticamente, né, demitida, só ficou ali no cargo, mas o ministério completamente esvaziado. Então, o governo que abraçou essa pauta identitária, da qual eu não concordo, mas abraçou, entrou no jogo, é a maneira, 2 pesos, 2 medidas, baita hipocrisia. Pois é, Simone Tebet ficou numa situação difícil também no caso do Mauro Postman. Vai lá, Dantas. Alan, só não fica com pena da Ana Moser, não, porque o Cristóvão Buarque foi demitido por telefone lá em 2004. Bem lembrado. Vai lá, Beraldo. Agora falarem que vão arrumar um carguinho para a Ana Moser. Sim. Ela já fez todas as críticas que fez, falou que o esporte acabou, que foi uma decisão política, que ninguém está nem aí para o esporte. Agora vão arrumar um carguinho para ela e ela vai aceitar? Também, assim, tem uma lógica nesse tipo de negociação que você começa a entender que as pessoas estão ali para aceitar qualquer humilhação que forem impostas, né? A gente viu o que aconteceu com a Simone Tebet. Vão assumindo, vão aceitando, porque está em algum lugar é melhor do que não está em lugar nenhum. Agora, não é por uma boa intenção, não é por querer escrever ali parte do seu currículo com contribuições relevantes à sociedade brasileira. É só para ter uma boquinha. Tem gente que está ali porque quer ter uma secretária, um carro com motorista, quer ter um cartão bacana de ministro. Tem gente que está ali por outros motivos, não vamos nem entrar aqui no mérito. Mas a única coisa que a gente não vê, de fato, é interesse em resolver problemas, em evoluir em pautas que são importantes, essenciais para a população brasileira. Pois é, no caso da Ana Moser não dá para dizer que ela vai cair para cima, não é que criaram um cargo antes, né? Na verdade foi um remendo, muito provavelmente alguém falou para o presidente,
ficou chato, ficou desagradável, é melhor a gente colocar ela em algum lugar, e aí sim estão pensando em criar essa entidade ligada ao esporte. Não se sabe se dentro do ministério ou não, Beraldo. Foi um cochicho à noite, naquela cama maravilhosa de 60 mil reais, cheia de travesseiro, de pena de ganso. Eu acho que dali saiu um cochicho, que as mulheres tinham que ser bem tratadas, que a Ana Moser tinha que ser acomodada, e dali surgiu mais uma estrutura governamental para acomodá-la. Com certeza, não vai ser um cargo, né? Provavelmente assessores, né? Um andar inteiro, alguma coisa desse tipo. Agora, Mota, já que a gente está falando da Ana Moser, também quero escutar a sua opinião, mas tem vídeos do Fufuca, o novo ministro, ao lado de Jair Bolsonaro, manifestando apoio a Jair Bolsonaro. Então, muitos vídeos estão sendo compartilhados de Fufuca à época em que ele apoiava Jair Bolsonaro. Agora, esse é o tipo de conteúdo que depõe contra o Fufuca, contra o PP, contra Lula, contra o PT, Partido dos Trabalhadores. É aquela relação perde-perde. Eu estava aqui ouvindo os comentários pensando o que eu ia falar, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu queria começar dando aqui o benefício da minha experiência, né? Eu tive uma breve, mas significativa experiência na política prática. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi a existência de pessoas que fazem tudo por um cargo. Muitas vezes, um cargo, você olha o cargo, ele não tem atribuição nenhuma, ele não tem importância nenhuma, ele até nem tem acesso a muitas verbas, mas é um cargo. A pessoa vira secretária, né? E aquilo ali tem gente que faz o que for possível, o que for preciso para conseguir um cargo. Eu estou falando de cargo de secretário. Imagine de ministro. Tem alguma coisa especial nessa história de ser ministro que eu acho que mexe com a cabeça das pessoas a tal ponto. Eu confesso a vocês que eu estou acompanhando essa história, vendo as declarações, e tem horas que eu não sei se eu estou me deparando com muita ingenuidade ou muita esperteza. Porque não é possível que tenha alguém que se engane ainda com a natureza desses projetos de poder. Não, fala sério. Você realmente entrou nesse barco de 37 lugares achando que você ia promover um mundo melhor, igualdade, enfim, justiça social, essas coisas. Realmente, você estava acreditando nisso e agora aconteceu essa história e você ficou decepcionado? Tá bom. Bom, mas vamos encontrar agora um remédio para isso. Vamos criar mais um braço para esse polvo gigante do Estado que consome o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Vamos colocar essa pessoa lá e aí fica o feito pelo não feito, o dito pelo não dito. Olha, é muita esperteza ou muita ingenuidade, eu não sei do que se trata aí. Pois é, a gente continua analisando. Acho que o Dantas tem alguma coisa a dizer, né, Dantas? Porque você estava comentando o vídeo do Fufuca ao lado do Bolsonaro, e aí toda essa coisa muito típica da política, né? Uma hora o político está com um, outra hora está com outro, numa campanha está de um lado de um, tá no outro, está no palanque do outro. Porque hoje em dia tem isso, ó. Hoje em dia tem isso. O cara faz um vídeo, acabou. Você tem a prova contra o cara para sempre. Eu ouvi, Daniel, de um político veterano, uma frase que sintetiza isso, né? Porque as pessoas ficam escandalizadas. Como é que podia estar com o Bolsonaro e agora está com Lula? E eu ouvi uma frase lapidar que é assim: na política a amizade tem mandato. Nossa, essa é boa, viu? Eu acho que sintetiza muito esse momento que a gente está vivendo. Beraldo, que pena, né? Que pena, que é assim, né? Que se cria essa dinâmica e a gente vê que não há um esforço para transformar essa realidade. Na verdade, isso foi sendo alimentado porque tudo que tem preço fica mais claro de você negociar. E hoje os três poderes estão envolvidos na responsabilidade pela dinâmica que se criou no Brasil. Quando a gente teve o caso do Mensalão, né, revelado lá em 2004, a gente começou a ver ali o nível de promiscuidade que havia na relação do executivo com o legislativo.
E o que fizeram em resposta ao mensalão? Institucionalizaram a compra de voto com as emendas aí de relator, orçamento secreto, não sei o que e tal, emenda PIX. Como é que pode uma coisa dessa, não é? Como é que pode? Aí você olha, bom, vamos recorrer ao judiciário. Mas o judiciário agora aceita que juízes julguem ações promovidas pelos seus próprios parentes. Então, assim, a gente fica realmente olhando e vendo que não tem para onde correr. Está tudo contaminado. Se entra nessa estrutura, o Mota estava falando de pessoas que fazem qualquer negócio para ter um carguinho, se entra nessa estrutura, você quer entrar, porque ali tem uma festa acontecendo e você quer aproveitar essa festa de alguma forma. Às vezes você nem sabe exatamente como, mas a sua oportunidade, você acredita que vai chegar. Então, quem que está preocupado com a coisa pública? Pô, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, em determinado momento, achei que poderia dar minha contribuição servindo como secretário de turismo do Rio de Janeiro, terra do nosso querido Mota. Ô, Mota, eu não tinha orçamento zero. A maior cidade turística da América do Sul, sem orçamento para cuidar do turismo, isso no meio da pandemia. Tinha que ir a Brasília pegar dinheiro. Aí eu fui pedir cotação para a agência de publicidade de viagem que servia a prefeitura. Quando eu olhei o preço da cotação, eu falei, não, eu não vou, me nego. Eu vou comprar passagem, paguei do meu bolso 2 idas a Brasília. Passagem aérea, táxi, hotel, tudo paguei do meu bolso, porque eu não ia correr o risco de comprar uma passagem muito mais cara do que estava custando no site da companhia aérea, para depois, no futuro, eu ter que me incomodar com questionamentos e tal, além do fato de estar jogando no lixo o dinheiro da população, que é quem financia o orçamento público. Mas essa consciência ninguém tem. Ninguém tem. É uma coisa absurda. E aí, meses depois que eu constatei que realmente não tinha nada sério ali, fui cuidar da minha vida. Porque não se pode permitir que a política seja dominada só por pessoas medíocres que estão olhando exclusivamente para a próxima eleição e para o próprio bolso, e isso tudo vai afastando pessoas de bem, pessoas que querem ajudar, contribuir, colocar à disposição a sua experiência e tal. Essas pessoas olham para esse cenário e saem correndo. Entendeu? Então, realmente, assim, a dinâmica está completamente errada. A gente precisa refundar o Brasil para que isso aqui tenha chance de dar certo. E Beraldo, um sentimento observado no dia 7 de setembro, não só no dia 7 de setembro, a gente falou do dia 7 de setembro porque foi emblemático, mas nos últimos tempos, né, é o sentimento de desesperança, né? É algo assim, parece que o brasileiro ele perdeu a esperança, que talvez seja o pior sentimento que tem, né? Quando você perde completamente a esperança. O suicídio, em última análise, é quando você perdeu absolutamente as esperanças. Esse é um sentimento que está muito presente na sociedade brasileira, dado todo esse quadro aí que vocês muito bem trouxeram, muito bem levantaram, né? E todo esse retrocesso que a gente vive. A gente viveu uma ilusão, Caniato, de combate à corrupção, de um país sério, onde o compromisso com a lei valendo para todos, corruptos indo em cana, medidas liberais na economia, todo mundo com aquele sentimento, poxa, agora vai, né? O Brasil caminha, né, de um país emergente para, quem sabe, brevemente ser um país desenvolvido. E, de repente, a gente dá um cavalo de pau e volta 30 anos no tempo.